Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras agora vira a chave aí para o Brasileirão. Brasileirão aí que o Palmeiras é líder e isolado aí com 13 pontos, 4 vitórias e um empate. O Palmeiras está invicto, vai pegar agora o Bahia em casa neste domingo às 18h30. Palmeiras aí conquistando mais uma vitória, ninguém alcança a liderança do Verdão e o Verdão continua ainda como líder isolado, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Sport Center, falando aí desse jogo do Verdão contra o Bahia, beleza? Fica até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Porque o Palmeiras disparou. Está isolado na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. É o nosso assunto agora. Palmeiras e Bahia se enfrentam. Os dois vêm de vitórias importantes na Libertadores. E essa partida é assunto para o Vinícius Nicoletti. Alô, fã de esportes, após vitória imponente do Palmeiras contra o Bolívar, a do Campeonato Brasileiro contra o Bahia, as novidades devem ser as voltas de Richard Rios e o Vitor Roque, os dois que foram poupados do confronto em La Paz. Palmeiras, líder do Brasileirão e da Libertadores, agora soma 7 vitórias consecutivas. Técnico Abel Ferreira, no entanto, pede calma, pés no chão e ouvidos tapados para que os jogadores não se empolguem com os elogios. Eu tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora foram os mesmos que nos rasgaram todos no Paulista e mesmo assim fomos à final. Então, aos meus jogadores, eu vou lhes dizer exatamente isto. Não leiam o que escrevem, porque agora vão-nos encher o ego. O Bahia também vem de vitória na Libertadores. Bateu o Atlético Nacional da Colômbia na Fonte Nova e é líder do grupo. O tricolor baiano, no entanto, faz campanha irregular no Campeonato Brasileiro. Em 5 rodadas, venceu apenas uma vez, tem 3 empates e uma derrota. O técnico Rogério Ceni citou um treinador consagrado da NBA para enfatizar os desafios do Bahia nesta temporada e evitar a acomodação dos jogadores. Phil Jackson, treinador do Chicago, na época que eu gostava de basquete e assistia por causa de Michael Jordan, ele falava que depois que a última garrafa de champanhe a taça de champanhe for bebida, é necessário voltar ao campo de batalha e começar tudo de novo. E o futebol, como no basquete, ele é efêmero. Nós, infelizmente, vamos ter que competir muito. Vocês sabem como é difícil o Palmeiras, vocês sabem o quanto vai ser difícil o Botafogo aqui. Palmeiras defende uma invencibilidade de 12 anos contra o Bahia. A última derrota do time alviverde em casa para o tricolor baiano foi em 2012. Nesse período, são 9 jogos, com 6 vitórias do Palmeiras, 4 consecutivas e 3 empates. Boa, Vinícius! É isso. O Rogério Ceni tem que olhar o time dele e pensar no time que a gente falava, né? Libertadores. Porque é um na Libertadores e outro no Campeonato Brasileiro. Mas vamos começar pelo Palmeiras, Pac, porque o Palmeiras é o líder do Brasileiro e é o líder também na Libertadores, melhor campanha até aqui, conseguiu uma vitória muito importante na altitude de La Paz contra o Bolívar, com o show do Flaco Lopes, que o Vitor Roque assistiu pela televisão. Tá uma dúvida ali na cabeça, será? Não foi o primeiro show do Flaco, né? Porque no jogo do Castelão no final de semana, o segundo gol do Palmeiras contra o Fortaleza foi gol do Flaco Lopes também. Então, assim, o Vitor Roque é o centroavante contratado para jogar, ele é melhor jogador do que o Flaco Lopes, ele encaixou no time do Palmeiras, embora não tenha feito gols ainda, mas ele encaixou taticamente bem, mas ninguém tem posição cativa, o Abel sabe muito bem disso. Então, se a sequência do Flaco for uma sequência de muitos gols e o Vitor Roque demorar a empilhar os seus gols, o que é normal pela idade, pelo momento, etc e tal, temos uma briga aí, nada impede o Flaco Lopes de brigar com o Vitor Roque por uma equipe, por uma vaga na equipe. E você falou, Edu, sobre a dificuldade de se vencer em La Paz. Olha só o combo de vitórias que o Palmeiras entregou para o seu torcedor. Na sequência, vitória no Beira-Rio contra o Inter, vitória no Castelão contra o Fortaleza, vitória em La Paz contra o Bolívar. Quantos times que jogarem nesta sequência entregariam essas 3 vitórias? Isso mostra o momento que o Palmeiras vive, que é o momento de solidificação nas mãos do Abel Ferreira, que agora recebe em casa o Bahia, que tem um encaixe de jogo interessante para o Palmeiras. O Bahia é um time de
posse de bola, de rodar, mais do que de marcar. E o Palmeiras é um time muito esperto para, quando enfrentar times com posse, roubar, acelerar e castigar em vertical. Então, acho que é um encaixe interessante de propostas para o jogo de domingo. Não, promessa de jogo dos melhores, né? Agora, a gente fica muito à vontade para elogiar o Palmeiras, porque também quando estava ruim, aqui na ESPN não teve isso, de falar, acabou o Abel. Aqui não. Abel, o jogador pode ouvir aqui. As críticas, aqui assim como os raciocínio. elogios, eles não são definitivos na maioria dos casos, né? Critica-se quando não está bem, elogia-se quando se melhora, mas quando se critica não é para pedir cabeça e quando se elogia não é para dizer que já ganhou. As coisas têm que ter um meio termo, pelo amor de Deus. O Bahia também conseguiu uma vitória muito importante num grupo que eu chamo de grupo M, que é o grupo da morte, né? E aí o Bahia assume a liderança do grupo. É um grupo muito difícil. Só faz vencer na Arena Fonte Nova quando o assunto é Libertadores. Pois é, e venceu, assim, empatou com o Inter jogando em casa, venceu o Atlético Nacional jogando em casa, venceu o Nacional em Montevidéu, o Nacional que quase, quer dizer, roubou pontos, mas quase venceu o Inter no Beira-Rio. Então é um grupo difícil, foi um jogo difícil e uma vitória muito importante. É uma medição de desgaste, embora o Palmeiras tenha tido a viagem e a altitude, mas os dois jogaram na quinta-feira, jogos muito desgastantes por diferentes motivos. Então é uma medição de desgastes e claramente o Palmeiras no Campeonato Brasileiro está melhor do que o Bahia. O Edu, o Rogério falou ali, ele citou o Phil Jackson, né? Falou, aliás, Rogério, vem ver NBA aqui sim. Parou no Michael Jordan, não. Vem assistir o meu Houston Rockets, eu te convido. Amigo. E aí ele falou, o Phil Jackson falava assim, depois que se toma a última taça de champanhe, volta-se ao campo de batalhas. Sabe o que eu faço depois que eu tomo a última taça de champanhe? Abro outra garrafa e tomo mais uma. Parar é difícil demais, mas o Rogério está no controle e o Phil Jackson também esteve. Muito bom, é isso. Uma das atrações dos canais. A história do meu Palmeiras, que venceu o Bolívar ontem por 3-2 em casa, me fez passar um nervoso quando eu fui ouvir esse jogo no final, né? Ontem pela Libertadores, né? Quem brilhou em campo foi o Flaco Lopes. O atacante fez um gol e participou das jogadas dos outros dois, marcados por Estevão e Maurício. Depois de ter sido criticado por Abel Ferreira no começo do ano, o argentino chegou a 10 participações em gols na temporada e faz sombra a Vitor Roque. Roque custou mais de 150 milhões de reais ao Verdão e ainda não balançou as redes. Alicia, se futebol é momento e é hora de colocar Vitor Roque no banco e Flaco Lopes no time, fazer essa mudança? Sakamoto, eu acho que não, né? Primeiro o Palmeiras precisa entender como fazer o Flaco Lopes atuar aqui embaixo, como ele atuou lá em cima, né? Como reproduz o efeito do ar efeito no Flaco Lopes para que ele tenha mais atuações de gala como ele teve ontem, né? Sua melhor participação, provavelmente sua melhor partida pelo Palmeiras, mas ainda em termos técnicos do que a gente já viu, né? Flaco Lopes no auge, Vitor Roque no auge, ainda entendo que o Vitor Roque é um jogador melhor. O Palmeiras fez esse investimento, precisa dar tempo. Olha quanto tempo levou para o Flaco Lopes ter a sua melhor atuação pelo Palmeiras. A gente está falando aí de 2 anos. O Vitor Roque acabou de chegar, né? Não vai voar, não vai estar, né, com esse encaixe num time que está em transformação, o time todo. Né? O Vitor Roque não chegou num time que já estava ali montado e era só encaixar aquela peça e sair jogando. O Abel está transformando o Palmeiras esse ano e está começando a dar resultado agora, nas últimas 3 semanas. Então, entendo que precisa continuar dando oportunidade para o Vitor Roque e entendo que o calendário vai se impor em dar oportunidades para todo mundo. Vitor Roque deve seguir titular. Em algum momento, o Paulinho pode assumir uma titularidade também. No meio do ano, o Estevão, que ontem completou 18 anos, vai embora. Acho que vai ter oportunidade para todo mundo e acho que esse é um ótimo problema para o Palmeiras ter, né? Que temos bons atacantes demais para escalar. Mas ainda acho, né, que uma grande atuação não deve colocar o Flaco à frente do Vitor Roque. Mas é impressionante o que ele fez ontem. O Palmeiras se torna o primeiro clube brasileiro a vencer o Bolívar lá 2 vezes. Só Grêmio e Inter já venceram lá. O Grêmio em 83, o Inter em 2023. O Palmeiras tinha vencido em 2020, quando foi campeão, e venceu ontem de novo. Assim, a correria, né, o impacto que ele conseguiu ter num jogo a 3.600 metros de altitude é muito impressionante. E o que esse Palmeiras está fazendo nesse último mês, desde as finais do Campeonato Paulista, é notável, né? 7ª vitória seguida e um aproveitamento absurdo do Abel,
em partidas pela fase de grupos da Libertadores. São 27 jogos em fase de grupos de Libertadores na Era Abel, 23 vitórias. E aí, é claro que ele fica chateado na coletiva quando o pessoal acha que ele não sabe o que ele está fazendo, né? Por isso que também ele se aborrece, estava ontem lá mal-humorado como sempre, mas o Palmeiras mantendo aí seu 100%, o único clube 100% na Libertadores até agora. A gente tem uma tela comparativa entre o Flaco Lopes e o Vitor Roque, em que fica claro o momento, né, do argentino. O Flaco tem 7 gols, 3 assistências em 19 partidas, enquanto o Vitor Roque não participou diretamente de gols, porém esteve em campo menos tempo, né? Tá aí a arte bonitinha, né? Insistir no Vitor Roque ou colocar o Flaco Lopes contra o Bahia neste domingo, Mili, o que é melhor? Pois é, eu acho que o Abel vai fazer esse gerenciamento científico do elenco, né? Quem está muito cansado, quem pode ficar, mas ele também faz um gerenciamento emocional, né? A gente muito falou sobre como o Abel era um cientista gerenciando o elenco, mas ele também é um psicólogo, porque ele pega os caras, o Flaco Lopes voltou para essa temporada muito abaixo do peso, o Abel criticou o Flaco publicamente, chegou a não escalar ele em alguns jogos, nem para o banco, se não me engano, em um jogo. As pessoas começaram a falar, o Flaco vai sair, mas não foi isso que aconteceu. E o Abel já fez, ele fez com o Maurício, ele fez com inúmeros, agora esqueci o nome, gente, o Felipe Anderson. Ele fez com o Felipe Anderson, ele fez com muita gente, muita gente. Ele chegou a fazer com o Zé Rafael, ele tentou com o Rony, ele tira, o cara sai dos holofotes e o Abel trabalha, e depois o cara volta, e volta tinindo, né? Não é um acaso, né? Isso não aconteceu por acaso com o Flaco. O Abel tem esse time nas mãos, não é um time de estrelas. Quem tentar ser estrela nesse time vai sair. Faz 4 anos e meio que o Abel trabalha com um time de iguais, um time solidário. Ele segurou o Endrick, talvez o Endrick tenha sido o caso que ele virou o fio. Ele segurou um jogo a mais do que talvez ele devesse segurar, e aí ele pagou por isso. Custou, né, para a opinião pública, uma eliminação diante do Boca na Libertadores. Então, ele sabe o que ele está fazendo. Assim, eu não fui uma das pessoas que estava criticando o Abel no começo do ano, porque eu falava justamente assim, se ele não tem esse respaldo, quem tem? Ele está, desculpe o transtorno, estamos em reformas. É o que o Abel deu a placa que ele precisaria ter colocado ali, ele estava reformando o time. Então tem o mérito da Leila de ter mantido ele ali e o mérito dele de novo ter reinventado um time. Ele já fez isso umas 4 ou 5 vezes. O Abel é chatinho, né? Chatinho, mas extraordinário, podemos dizer. Falando em Abel, né? Depois da vitória de ontem, ele falou que é hora de, aspas, gelar a imprensa, né? Segundo ele, as mesmas vozes que elogiam o Palmeiras pelas 7 vitórias consecutivas criticavam depois da derrota na final do Paulistão. Vamos ver o que ele disse. Olha, se me permites, eu tenho que pôr gelo na imprensa. Eu tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora foram os mesmos que nos rasgaram todos no Paulista e mesmo assim fomos à final. E fomos completamente criticados pela imprensa. A nossa força é que nós sabemos aquilo que fazemos dentro e tudo é um processo. É um processo que leva tempo. E mesmo com jogadores lesionados, nós mesmo fizemos o Paulistão quase todo sem nenhum reforço. Nenhum. E fomos tremendamente criticados. E agora já sei que vamos ser tremendamente elogiados. Então, aos meus jogadores, eu vou-lhes dizer exatamente isto que te vou dizer a ti. Não leiam o que escrevem, porque agora vão-nos encher o ego de armadilhas. Nós somos os mesmos, não mudou nada. E muitas vezes sabem quando nós deixamos que nos massageie o ego? Isso é um perigo. A coluna de hoje fala disso, né, Alicia? Do Abel descontente com críticas que acabam sendo comuns no futebol.
Pois é, Sakamoto, eu entendo um pouco do aborrecimento do Abel, também acho ele chato, muito mal-humorado, e ele às vezes quando ganha tá mais mal-humorado ainda, né? O Palmeiras perde, às vezes ele aparece sorridente, a gente nunca sabe exatamente o que vai encontrar. Mas é isso, né? O Palmeiras tem, né, esse histórico que eu falei em fase de grupos de Libertadores. O pior ano do Abel no Palmeiras, que foi o ano passado, é um título paulista e um vice-campeonato brasileiro. Ele tem 10 títulos em 4 anos e meio, sendo 2 brasileiros, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, 3 campeonatos paulistas seguidos, e as pessoas continuam, né, tratando, na visão dele, tratando como se ele não soubesse o que está fazendo. Acho também que 2 coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Ele sabe o que ele está fazendo e às vezes o time joga mal. O Palmeiras não jogou bem o Campeonato Paulista e definitivamente não jogou bem nas finais. Né? Para além da questão técnica, o Palmeiras perdeu pênalti, o Palmeiras, né, não conseguiu agredir o Corinthians, mesmo jogando no Allianz Parque. O Palmeiras não entrou combativo no jogo, como costumam entrar os times do Abel. Né? O Palmeiras entrou meio abatido, meio apático, que a gente não costuma ver. Então é claro que a imprensa, quem analisa, vai olhar e vai falar: o Palmeiras não parece o Palmeiras. E ao mesmo tempo eu entendo o que ele está dizendo, que um dia vocês apanham, no outro dia vocês são gênios, e essa é a natureza do nosso futebol. A gente ama e a gente odeia, às vezes, no mesmo dia, a mesma pessoa. Então, faz parte desse ambiente. Mas eu entendo parte do aborrecimento dele, porque, de fato, ele já deu, né, mostras infinitas de que sabe o que está fazendo e de que é capaz de reinventar o Palmeiras toda vez quando, né, parece que chegou ao fim. A relação dele com o clube, a capacidade de motivar os jogadores, né? Parece que é Doneida, mas não é. O time ressurge renovado e com todo esse gás que a gente está acostumado a ver, né? Nessas 7 vitórias seguidas tem vitória contra o Corinthians, tem vitória contra o Fortaleza e o Sport fora de casa, tem a quebra da invencibilidade do Inter também, dentro de casa, 3 vitórias na Libertadores. Então o Palmeiras realmente se impõe aí para a temporada 2025 num momento melhor, inclusive, que o Flamengo, que, né, para mim é o outro elenco comparável e o outro time que deve brigar aí em todas as frentes. E uma tradição está prestes a ser quebrada pela CBF. O Brasil vai usar um uniforme que não traz cores da bandeira. A decisão visa atrair o público jovem, vai tirar de cena a camisa azul da seleção, trocando por uma cor diferente ainda não revelada. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal, galera. Falou e até mais.